Oi, gente, estamos com mais uma série de entrevistas que o Diário do Rio está promovendo com os candidatos para as eleições desse ano de 2022. Hoje a gente está recebendo o Máximo Lustosa, que é candidato pelo PSOL a deputado federal pela primeira vez, né? O Máximo é professor da rede estadual de ensino desde o ano de 2006 e também ajudou a fundar a bancada docente que ele vai estar explicando para a gente no decorrer da entrevista o que quer dizer, o que representa, como é esse movimento. Obrigada, Máximo, por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite do Diário do Rio para participar dessa série de entrevistas. Eu que agradeço, Vanessa, eu que agradeço a possibilidade de conversar com as pessoas, apresentar as nossas propostas. E você já sabe muito bem, são poucos canais abertos para candidatura de deputado, então é sempre uma iniciativa muito boa de vocês. Parabéns. Uhum. Exatamente, o nosso objetivo é justamente esse, de dar espaço mesmo para a maior quantidade de candidatos possíveis, porque o espaço é muito reduzido, né, então é a oportunidade mesmo do eleitor conhecer a maior quantidade de candidatos possíveis e fazer uma escolha mais consciente, né. Bom, a gente vai falar algumas coisas aqui em relação aos cargos parlamentares em geral e depois a gente entra um pouquinho na sua pauta em específico, que é mais voltado para a educação, porque você é professor, né. Eh, Maravilha. Bom, essa é a sua primeira candidatura, né, pela primeira vez você vem como candidato, então vou pedir para primeiramente você falar sobre você, contar um pouco da sua trajetória, como que você chegou aqui a essa candidatura, né, e quais são as suas principais bandeiras, que você traz com você nessa sua empreitada. Então, eu sou funcionário público, servidor público desde 2006, trabalhei durante 19 anos na iniciativa privada. Quando eu terminei a faculdade de letras, eu fiz um concurso e continuei trabalhando na iniciativa privada, na área de administração de empresa, né? E quando terminou, eu decidi me dedicar única e exclusivamente a ser professor. Me pareceu um sonho que me agradava mais enquanto realização humana mesmo. A administração de empresa, ela me deixava um pouco triste na ocasião. E ser professor acabou me trazendo uma certa possibilidade de atuar no mundo de uma forma mais ativa. E aí eu acabei virando professor. Em 2006, não era. Eu sempre gostei de ler e escrever, mas nunca pensei nem que tinha condições de ser professor. Eu não sabia como funcionava essa coisa. E aí o mundo foi caminhando e eu virei professor e acabei sabendo que eu gostava muito. Queria ter começado a fazer isso com 20 anos, mas tudo bem. E comecei a dar aula, tudo vai, a gente as reclamações de sempre, lutando por uma melhoria da qualidade de vida do professor, porque a gente acha que isso também vai repercutir dentro da sala de aula. Só que eu nunca fui para a parte da política diretamente. A minha política é aula de língua portuguesa, história, seleção de livros dentro do meu debate com os alunos. Em 2014, o Rio de Janeiro entra na crise econômica, né, 14 e 16, Sim. e por algum motivo os legisladores acharam justo cortar a aposentadoria das pessoas. Ali, para mim, foi uma coisa que eu nunca tinha vivido, né? Eu tenho 50 anos, já vi muita covardia, muita coisa que eu acho errada, mas eu nunca entendi como os legisladores chegaram à conclusão que deveriam cortar o salário dos aposentados para poder manter o que tinha de Estado. E digo isso por quê? Porque eu estou na ativa. Então, eu posso pegar uma outra matrícula, dar aula na particular, fazer revisão de texto, posso trabalhar com revisão de homolografia, de certa enfim, eu posso me virar. Porque eu ainda tenho um gás, eu ainda consigo fazer uma dobra. Mas você, quando está aposentado, 60, 80 anos, essas possibilidades não existem. Então, aquela atuação do governo estadual foi, para mim, a gota d'água. Eu falei, gente, a gente precisa representar a nossa categoria, a gente precisa lutar, porque, ao contrário do que a gente aprendeu, né, a política, ela, se você se considera bom, você tem que estar dentro da política. Porque se as pessoas que se consideram boas não estão dentro da política, então tem outra pessoa dentro da política. E isso é o problema. Então, a gente resolveu, eu comecei a procurar os partidos,
E os partidos que me agradam são os partidos com perfis mais voltados para a esquerda e partidos cuja história de seus candidatos principais não estão envolvidos com corrupção, partido candidato preso. E nesse sentido eu escolhi o PSOL e fui trabalhar fazendo campanha para alguns candidatos que hoje estão aí disputando, são deputados, etc. Em 2020, o grupo de professores tinha já pensado na bancada docente e me convidou para fazer parte. E a bancada docente é essa ideia, né? É tentar pegar uma ideia ruim, que é a ideia da bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, e dar a ela alguma dignidade, criando a bancada de professores, a bancada de educadores. No nosso mundo ideal, Vanessa, o Uhum. deputado ele é deputado do país. Ele não é deputado de uma corrente. Sem Esse é dúvida. o, Do esse é o povo, mundo ideal, né? né? Eleito pelo povo. No sistema de Exatamente, democracia representativa que a gente tem, né? Deveríamos exatamente, ser assim. exatamente. Só que o que acontece na prática é que a gente tem uma corrente de lobbies que defendem seus interesses. E entre esses lobbies não tem um que seja do professor da rede pública, né? Que seja do funcionário público, do servidor público. Muito pelo contrário. O que a gente viveu nos últimos anos é uma ideia de que o servidor público é um privilegiado, fazendo com que o servidor público, eu, da rede estadual, um dos estados que tem um dos piores salários do país, seja comparável a um ministro do Supremo, todos privilegiados. E claro que essa construção desse imaginário serve a uma função de desconstruir o serviço público para que os recursos do serviço público sejam destinados a um grupo que se acha mais competente. E essa questão da competência é outra coisa que a gente tem que ver um pouco mais para frente, porque não está dado que o privado é mais competente que o serviço público. Isso é outro imaginário que foi inventado e que do qual eu tenho sérias ressalvas, né? Sérias discordâncias, inclusive baseado em dados. Dito isso, no começo do ano passado, no metade do ano passado, a gente se reuniu, o pessoal da bancada, tudo online, né, era a época da pandemia, e a gente decidiu os nossos candidatos. E foi aí que surgiu o meu nome para deputado federal e mais três companheiros para deputado estadual. E de daí para lá, foi conversar com o pessoal, ver se meu nome era aceito. Foi aceito e a gente está aí agora na luta para fazer um nome desconhecido, né, um nome conhecido apenas de seus alunos, ter algum tipo de projeção, que as ideias possam aparecer, que a gente possa debater de uma forma honesta, digna, né, buscando o diálogo, e aí chegamos aqui. Perfeito. Você falou sobre os dados, a respeito da iniciativa privada, iniciativa pública. Vou até te pedir para falar um pouco mais sobre isso, porque realmente existe, essa discussão que é muito atual, né, a respeito do quão a iniciativa pública, e aí voltado para a educação, então, muito mais, porque é um direito social que todo brasileiro tem direito de ter, né. Então vou te pedir para falar um pouco mais sobre isso, até para a gente, né, ter oportunidade, para que você tenha oportunidade de passar a ideia que você representa. Legal. Eu acho que assim tem a questão dos dados, eles evidentemente não estão todos na minha cabeça. Eu não consegui desenvolver o Lógico. talento do Ciro. Ah, ninguém, né, Não vou conseguir. ninguém. Gostaria muito. Mas assim, eu vou te dar um exemplo de experiência própria. Eu trabalhei numa escola que é um colégio integrado ali de Niterói, que Uhum. eu também já esqueci o nome do colégio, mas o apelido é Brasil-China. Né? Como você é aqui do Rio, você deve conhecer, não sei se você conhece, mas vale a pena pesquisar. É uma parceria, a rede estadual, ela construiu um projeto de escola integral que é intercultural. Então, alguém do estado fez contato com os cônsules, alguém, algum representante dos governos, e nós temos Brasil, Estados Unidos, Brasil, México, Brasil, China, Brasil, França. Eu tive a oportunidade de estar na fundação do Brasil-China. Nós tínhamos escolas, se eu não me engano, a única exigência que a China fez foi que nós tivéssemos um limite de 24 alunos por turma. O resto, e eles ofereceram professores chineses para ensinar mandarim dentro da escola.
Eu fiquei na escola de 2014, 15 e 16. Em Mas 17 pessoas eu da própria China, ou professores que eram aqui do Brasil? professores Claro, chineses vieram ensinar mandarim na escola chinesa. Tá, estão aqui ainda, né? sim. E, e, e aí, com essa experiência, eu fiquei durante 3 anos, justamente essas primeiras turmas a gente formou, e eu pedi para sair porque eu era professor de língua espanhola lá. E Hum, era uma coisa tão inacreditável, Vanessa, que era o seguinte: quando no meu último terceiro ano lá, eu era professor de espanhol. Eu propus aos alunos que nós lêssemos um livro chamado As Veias Abertas da América Latina em espanhol, que era uma forma da gente estudar espanhol, capturando a cultura, capturando o discurso econômico, capturando a história, ou seja, integrado como a gente entende a ideia de integrado. Foi uma aceitação maravilhosa dos alunos. Só que nessa época entra o Temer e reduz a carga horária de espanhol, reduz a obrigatoriedade, aí há um esvaziamento, há uma série de contratempos que fazem assim, eu já era um professor mestre, e eu falei, cara, eu posso fazer muito mais, eu não vou ficar dando aula para 6, 7 alunos, eu quero voltar para uma turma cheia. E aí eu pedi para sair do colégio, o colégio continua maravilhoso, os alunos continuam sensacionais, mas eu pedi para sair para algum lugar que eu pudesse ser mais. Eu não sou muito adepto da linguagem do capitalismo, mas assim, eu gosto de produzir um pouco mais, então eu queria oferecer mais coisas. Então saí. Mas um número que eu vou te falar desse colégio é que no final de 3 anos a gente tinha 56 alunos, se eu não me engano, dos 74, porque o pessoal se mudou, o outro saiu do estado, né? Então, assim, então a gente teve 56 alunos. Todos foram aprovados em universidades públicas. Todos, todos. E 4 deles não ficaram na universidade pública, por quê? Porque foram fazer a graduação na China. Simples assim. colégios estaduais que você está falando. Isso, Estaduais na minha escola, minha estaduais escola, minha SEDUC, escola. né? É, Seduc, entendeu? SEDUC. É, não, porque Então, tem outros tipos de colégios que são do estado ou federal, Pedro sim, II, sim, FATEC, outras pastas, né, diríamos sim. assim. Mas é SEDUC Não, mesmo que você está falando. É bom para não, esclarecer Seduc, porque, né? Seduc, Seduc. Não, e se você pegar hoje, é porque assim, eu sou de língua portuguesa, então falar em dados, eu me sinto alguém entrando no paraíso e quebrando os vidros, e não é minha função, né? Porque assim, eu sou de literatura e os números, a gente precisa respeitar os números. Mas assim, eu estou falando de uma experiência que eu estive lá, e eu fiz uma live há alguns meses, algumas semanas com o professor Cícero, que é diretor do Brasil França, que é outro colégio que está do lado. E o percentual de aprovação em universidade pública é também 60% a 70%. Então, eu Está tô, falando eu de tô colégios estaduais, é da incomum. Secretaria de Educação com financiamento semelhante. A única diferença que, evidentemente, quando eu falo assim, essa única diferença, vai dar uma sensação de que é uma vantagem. Mas todas as pessoas que se dizem admiradoras de os países que a gente chama de civilizados, elas vão ter que reconhecer que esses países civilizados oferecem educação integral. Então, a única vantagem que esses colégios têm é que eles oferecem uma educação integral. Entendeu? Então, a criança entra lá às 7 da manhã e sai às 5 da tarde. Então, ela estuda mesmo. E Uma aí, quando o formação mais professor. completa também, né? Exatamente, exatamente. Então, essa é a nossa diferença. E, claro, eu tive a oportunidade de ser professor contratado do Pedro II. O Pedro II é uma máquina de sucesso, né? O Pedro II, aí nós temos algumas pessoas que vão fazer críticas com relação à entrada das cotas no Pedro II. Por quê? Porque a ideia é que a gente abra oportunidades, né? É que a gente abra oportunidades. Então, assim, se aquela criança vem de uma comunidade pobre com um monte de deficiência, justamente a nossa função é tentar recuperar, porque nós não vamos sair do analfabetismo total. Eu tenho 50 anos e na década de 80, eu acho que o dado, eu vou matar os dados aqui, mas era mais ou menos assim, 55% da população brasileira era analfabeta. 50%, com certeza. Analfabeto. Então, você não vai sair do analfabetismo total para todo mundo escrever igual o Machado de Assis ou Guimarães Rosa. Não, não acontece assim, né? Você vai ter que pagar um preço por não ter investido em educação para toda a população. Você vai ter que pagar um preço por não ter feito os acertos de contas
referente ao fim tardio da escravidão, ao fim tardio da inclusão das pessoas, dos descendentes de escravizados, dentro da sala de aula. Isso a sociedade como um todo vai ter que pagar. Mas, de qualquer forma, colocar uma criança que tem a primeira da família que entra para o Pedro II, essa criança já não vai ter o mesmo destino dos pais. Isso já deveria para a gente fazer toda a diferença. Então, para resumir, né, dentro do Estado, nós temos situações de sucesso muito superior a uma quantidade gigantesca de escolas particulares. E nesse sentido, por quê? O que acontece? Quando a gente escuta falar das escolas particulares, se você pegar o universo de escolas particulares, você vai ter, eu vou chutar também, desrespeitando os dados aqui, você vai ter 100 escolas, eu estou sendo muito otimista, maravilhosas. Uma outra parte é caça-níquel. Uma outra Uhum. parte é aquela que, quando chega a pandemia, manda todo mundo embora e acabou. E só que no imaginário popular, fica só essas 100 que dão que recebem a classe média e classe média alta, eu acho, do país, do estado, como se fosse oferece um ensino maravilhoso. Só que as outras 900, que são caça-níqueis, elas não aparecem na estatística. E nós, como funcionários da rede estadual, não, nós pegamos todos os alunos. A escola pública pertence a todos. E a gente tem que lidar com os problemas de todos eles. Então, acho que se a gente olhar dessa forma, inclusive a estatística vai ser muito, muito generosa com a gente. Não, foi bom você dar esses exemplos, até mesmo para colocar em prática, para mostrar a realidade tal como ela é, já que você está nessa realidade, inserido nessa realidade há tanto tempo, né. Bom, voltando a umas questões mais genéricas, assim, a respeito, da política em si, você está entrando agora, mas pelo que você disse, você já acompanha bastante a política há um bom tempo, né. Então vou te Sim. pedir para dar sua opinião, na verdade, a respeito de como, tem melhorado ou piorado, né, se você acha que tem piorado, a questão do legislativo em si, que é um poder ainda um tanto quanto desconhecido da população. O que que você tem visto? Qual é a tua opinião a respeito disso? E eu repito, maravilhoso esse projeto de vocês, Vanessa, do Diário. Diário, Por quê? porque Entrou um entrou um ponto, ponto. porque é justamente disso que a gente precisa falar. Não sei por quê, talvez porque seja mais fácil, no imaginário da população só existe o executivo, né? A pessoa, ela sabe que ela votou para o presidente e para o deputado, mas ela já esqueceu o presidente e para o governador, mas ela com certeza esqueceu o deputado federal dela. Ela com certeza não sabe quem foi o vereador que ela votou. E isso é a tragédia, né? Porque um país como o nosso, o presidente ele não governa sozinho. E isso é bom. Ele precisa negociar com outras pessoas, porque senão ele faz o que está acontecendo agora, o desejo só do seu grupinho. E quem discorda, já era. Então, é bom que haja necessidade de negociar. Isso é política. Você pode não gostar, porque pode ser que alguém esteja negociando para se beneficiar, sim. Mas esse é o melhor sistema, tirando todos os outros, que são, né? Então, nesse sentido, eu acho que vocês abrirem espaço para o legislativo é fundamental. O que eu imagino do legislativo é que, se a gente não conseguir fortalecer um número gigantesco de outros pensamentos na próxima legislação, a gente vai demorar muito a sair do buraco em que se meteu, né? A gente tem agora um Congresso que domina o orçamento. Isso aqui transformou o Brasil, sem ter sido escolhido pelo povo, num parlamentarismo, né? Se são os parlamentares, através de uns esquemas que, no mínimo, são questionáveis, né? Para usar a expressão, eu partiria logo que esquema criminoso, mas vamos chamar de questionáveis, de que o deputado vai escolher como o dinheiro do povo vai ser utilizado, aí a gente sabe o que tem acontecido, né? São milhares de obras que estão nas placas das cidades, né? As placas já estão prontas, dizendo aqui será a futura escola, aqui será o futuro posto de saúde, aqui, e nada disso vai acontecer, né? Ou pelo menos
A maioria disso não vai acontecer. Então, a função do legislativo, duas: fiscalizar o executivo e propor leis que melhorem o funcionamento da máquina do Estado. Né? É disso que a gente está falando. Então, por exemplo, numa função como a minha, eu quero, dentro do Congresso Nacional, lutar com outros parlamentares que pensem da mesma forma por uma valorização imediata do educador, acreditando que, é, eu vou dar o exemplo do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é a segunda maior economia do país, certo? Certo. Como a gente paga pior do que o Maranhão? Por quê? Se nós, inclusive, temos os royalties do petróleo, que apesar de ter sido dividido, por sermos um estado produtor, ainda fica a maior parte com o Rio de Janeiro. Como o Maranhão consegue pagar melhor que o Rio de Janeiro? Olha, é vontade política, né? E aí, claro, Eu vou até aproveitar esse gancho do que você está falando para te fazer a próxima pergunta, que eu acho que vai ser bem, esclarecedora. Eh, Como que um deputado federal hoje, nesse cenário, exatamente esse cenário que você está dizendo do Rio de Janeiro, mas aí tem outras questões, mas você está falando exatamente da educação. Como que deve se portar? Como que deve ser a posição desse deputado frente a essa situação do cenário do Rio de Janeiro, também do Brasil, porque óbvio, a gente está dentro do Brasil, né? Vanessa, eu vou ser meio, não sei, muito otimista, assim. A gente tem que construir resistência. Eu não tenho muito o que dizer, assim, porque o que eu entendo é que nós fomos capturados. Assim, eu vou usar o espaço para você deve estar vendo na mídia, todo dia tem uma tragédia nova envolvendo o governador do estado, sabe? E ele não tem o que dizer, porque está tudo muito óbvio, tudo documentado, e a gente tem uma parte da população que ainda está votando dele. Nós temos 5 governadores presos, e muito provavelmente estamos indo para o sexto. Ele está com uma dificuldade de colocar um vice que não tenha processo político, criminal. Gente, o cara olha para a cidade do Rio de Janeiro, 16 milhões de habitantes, não consegue uma pessoa que não tenha ficha da polícia. Como assim? Para você escolher teu vice. Então, o que eu posso te dizer é que nós, e aí eu vou fazer um elogio ao meu partido, ó, que é uma bancada muito corajosa, acho até assustadoramente corajosa, a bancada do PSOL, a coragem de alguns deputados como o Glauber, né? Todos sendo obrigados a andar em carros blindados para se proteger, Talíria, Serafine, e a gente. E são as pessoas que não têm o nome em nenhuma ficha de corrida, né? Assim, e essas pessoas são vistas, de certa forma, foram construídas dela uma visão de que elas são as pessoas que não podem ser eleitas. Então, o que eu posso te dizer enquanto deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, representando o Estado do Rio de Janeiro em Brasília, é que eu vou me aliar a essas correntes que são exemplo para mim, que estão aí na política há 20 anos, mas você nunca ouviu falar nada do Chico Alencar. Você nunca ouviu falar nada do Glauber, a não ser aquelas plantações que faz parte esse novo tipo de política, né, que é para desenvolver um ódio. Então, eu vou aprender com eles e, quando o meu foco, Vanessa, é a defesa de dois serviços públicos. O meu, que eu conheço por estar dentro, que é a educação, e a saúde pública, que eu não conheço, mas que eu quero muito estudar muito e fazer o que for possível, porque eu, assim, não estou fazendo propaganda minha, assim, eu não tenho plano de saúde. Eu dependo do SUS. Eu tenho uma prótese na perna esquerda. Eu dependo do SUS. Se eu fico doente, eu dependo do SUS. Então, eu queria muito ser a luta por esses dois serviços em Brasília. Esses dois serviços me interessam reconstruir, na medida do possível, a imagem de que o servidor público ele é fundamental. E deveria ter sido mais. Eu acho que eu até pedi a você, como jornalista, para pensar no futuro numa matéria que, nesses últimos 4 anos, a única resistência que esse governo teve foi o servidor público concursado.
Foi o servidor público que escolheu não fingir que não estava tendo desmatamento ilegal, que não estava tendo compra fraudulenta de vacina. Então, foi o servidor público que evitou uma desgraceira total. Então, a minha ideia é tentar fazer com que esse servidor seja valorizado pelo que ele representa para a sobrevivência da população. Milhares de brasileiros não morreram porque os enfermeiros do serviço público colocaram seu corpo de frente. Inclusive, alguns nem estão mais conosco. Então, nesse sentido, eh, a minha luta em Brasília vai ser pela revalorização do servidor público e por uma luta de defesa da sua qualidade de vida, para que ele possa, como professor, por exemplo, que ele não precisa dar aula. A gente vai falar sobre isso a qualquer momento, mas assim, professor de sociologia, que agora tem que dar um tempo por turma. Então, se ele é concursado de 40 horas, ele tem que ter 30 turmas. Se você dá 30 turmas para um professor, o seu objetivo é que ele não dê aula, né? Porque ele não vai saber o nome do aluno, ele não vai saber nada disso. Ele vai chegar lá, é o seu reprodutor de informações que os alunos não vão ouvir. Quando isso acontecer. Então, a minha ideia é combater isso e tentar ver se a gente dá um passo atrás do que foi. Esse governo ele tinha como lema destruir tudo isso que está aí. Na minha avaliação, ele realmente conseguiu fazer isso. E a gente sabe que destruir é muito mais fácil do que construir. E lá vamos nós ter que começar de novo, porque nós não temos outra escolha. Tem que começar tudo de novo. Perfeito. Eh, o seu projeto de mandato é um mandato coletivo, né, Isso. que não é algo muito ainda disseminado, muito comum. Então eu vou te pedir para explicar a respeito dessa proposta de mandato coletivo, como que isso funciona. A gente tem algumas poucas experiências, mas para você poder apresentar para o eleitor como que é essa proposta na verdade, da bancada que você representa, né, que é a bancada docente. Maravilha, maravilha. Bom, acho que é importante a gente pensar no conceito de democracia como a gente idealizou, né? E, claro, como ele veio lá dos gregos, onde os cidadãos se reuniam para debater o que era melhor para a sociedade. Claro que num país de 200 milhões de habitantes, não dá para reunir todo mundo na praça para debater o que é melhor para a cidade. Então, nós fomos obrigados a escolher alguns representantes. O que aconteceu com a democracia grega do seu mundo ideal para a realidade é que a gente virou não cidadãos, mas eleitores de 2 em 2 anos, né? O que eu acho que faz uma diferença. Então, de 2 em 2 anos, você vai escolher aqueles que serão, de certa forma, os cidadãos. Eles que vão dizer o que é melhor para o país ou não. A ideia do mandato e isso causa um segundo problema, que é a figura do grande mentor, do grande líder, né? Eu não sei se o mundo inteiro é assim, mas eu vou falar do nosso país. O nosso país é um país que vive de grandes imagens. Já foi o caçador de marajás, já foi o grande juiz. A gente já teve. E isso é criado de uma forma para a gente que está já nesse planeta há algum tempo. Fala, cara, eu já vi isso. Vai dar certo de novo? E dá certo de novo. É sempre a mesma história. Então, a ideia do mandato compartilhado, ele tem duas funções. A primeira é tirar o aspecto de celebridade de quem está de frente, né? Então, eu emprestei meu CPF e como eu emprestei meu CPF, emprestei a minha imagem e o que eu pude desenvolver desse ser humano chamado Máximo Lustosa para o coletivo. Mas o mandato pertence ao coletivo e ao partido ao qual pertenço. Então, isso significa que lá dentro as minhas decisões são tomadas através de um grupo de estudo, através de um grupo de fiscalização, através de um grupo que participa efetivamente, sempre que possível, todos os dias do mandato. Então, o mandato compartilhado, hoje, por exemplo, o nosso sonho é representar todos os professores da rede estadual. Mas, efetivamente, faz parte do mandato que a gente está construindo um grupo de 30, 40 professores que estão todo dia compartilhando as nossas lives, falando com os pais, falando com a família, para tentar ver se nós conseguimos atingir esse objetivo. E aí, lá dentro, a gente vai continuar com esse grupo de professores
lutando para desenvolver nossas pautas e lutar pela categoria. Fez Entendo. sentido? Isso quer dizer que, na verdade, essas decisões serão tomadas por esse coletivo, e não por você Exatamente, unicamente, enquanto deputado, que é o que costuma exatamente. acontecer, né. Seria mais ou Isso. menos isso. O pessoal, embora já tem partido de direita também fazendo isso, mas já tem uma tradição de Sim, partidos já tem, de é, mandatos coletivos, é. sim. Perfeito. A gente está falando aqui dessa questão das escolas estaduais, né, e a gente está passando pela reforma do ensino médio, que é muito criticada por alguns e defendida por outros, enfim. Então, vou te pedir para falar a respeito disso, qual o seu posicionamento, e se você tem alguma proposta em relação a essa reforma, se você vê algum caminho a ser tomado em relação a isso. Então, eu vou seguir a parte da fala dos meus alunos, né. Uhum. Eu sou contra a reforma e os alunos com os quais eu conversei também são contra. Eu vou te dar o que eu acho de mais importante. Eu acabei de falar de uma escola que é sucesso porque ela é integral. Ela é integral não é porque ela diminuiu a carga horária, ela é integral porque ela aumentou a carga horária. Ela aumentou a carga horária, ofereceu alimentação. Parece bobagem, né, a gente que faz 3 refeições por dia, a gente esquece que muita gente não está fazendo. Então, ela aumentou a carga horária, a criança toma café, lancha, almoça, lancha e vai para casa, dentro da escola. Então, para começar, qualquer projeto do governo que reduza a carga horária não me interessa, certo? Eu eu queria era colocar mais matérias ali, e não tirar sociologia e não filosofia. Então eu já sou contra isso. O estado do Rio, ele oferecia, antes do novo ensino médio, eu vou chutar, tá, acho que é 3.400 horas aula para formar o ensino médio, 3.400 horas. Caiu para 3.000 horas. Só que dessas 3.000 horas, eles fizeram um jogo, e agora eu vou pedir licença porque eu acho que são 1.200 horas. 1.200 horas é para você falar sobre projeto de vida, sobre empreendedorismo, sobre seja lá o que for, vire você também o seu próprio coach, alguma coisa dessa coisa. Então, 1.200 horas para falar sobre isso. E as 3.400 horas que você tinha para falar todas as matérias foram reduzidas a 1.800. É claro que isso, numa sociedade que tem a nossa história, vai ter um problema, porque nós não estamos falando de uma sociedade em que as crianças já são autodidatas, nem sei se existe essa sociedade, né? Mas que você pega esse livro aqui, filho, lê e faça uma apresentação no final de semana. Olha, eu estou fazendo a minha segunda graduação, eu adoro estudar, gosto mesmo, juro. E eu vejo dificuldade para entender determinados livros, principalmente agora a área de direito que eu estou tentando ler, porque eu acho que é uma enrolação, ou eu não estou. Não tô. Então, assim, agora, um homem de 50 anos, agora você pega uma criança, filho do trabalhador, que passou a pandemia tentando estudar no celular. E aí agora você fala para ela, filho, agora você vai ser o empreendedor da sua própria vida, você vai fazer o seu caminho itinerário. O que que você quer estudar? Eu acho que isso não tem como dar certo. Acho uma ideia que eu gosto do novo ensino médio é a ideia de, por exemplo, sou professor de literatura. Então, eu posso propor para a minha escola, olha, gente, desse semestre, quase como se fosse uma faculdade, né? Nós vamos oferecer uma matéria extra sobre literatura brasileira de mulheres negras, por exemplo. E nós vamos ler 20 mulheres negras em 6 meses. Eu Como se acho fosse isso uma eletiva. exatamente. Eu acho isso maravilhoso. Poder fazer isso no ensino médio, eu acho sensacional. Agora, Uhum. isso não tem nada a ver com tirar sociologia, filosofia, diminuir tempo de história, sabe? Muito pelo contrário, eu queria, não sei como é que a gente vai tentar fazer isso enquanto lei, mas eu queria que tivesse uma lei, que instituísse uma matéria do tipo as histórias de hoje. Histórias de hoje, para que, História por quê? recente, né. Exatamente. E eu vou te dar um exemplo. Por quê? Eu participei na quinta-feira passada de uma manifestação dos filhos e netos de familiares que sofreram com a ditadura militar no Brasil, na América. Dessa manifestação participaram as mães de Manguinhos.
As mães de Manguinhos são mulheres que tiveram seus filhos mortos e não dá em nada os processos. Eu queria que esse assunto fosse para a sala de aula. E por quê, professor? Porque eu quero, não sei se você viu, na Bahia, há alguns meses, uma professora recebeu uma reprimenda, uma discussão, teve uma briga gigantesca, porque ela sugeriu que os alunos lessem Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. A argumentação dos pais foi: eu não quero, meus filhos não têm necessidade de ler esse sofrimento ou de ter essa experiência triste. Isso é tudo o que eu quero. Mas eu não quero que eles tenham essa experiência triste através do jornal. Eu quero que eles tenham essa experiência através do mediador, de uma pessoa preparada, de um professor que vai fazer a leitura literária e vai fazer a relação dessa literatura com a vida real, na esperança, né? enquanto professor, na esperança de que isso mude a nossa estrutura social. Porque talvez, se nós conseguirmos debater isso na sala de aula, talvez os meus alunos não consigam mais Hum, dormir com as mães de Manguinhos. Eles não conseguem achar isso normal, como eu e você estamos naturalizando. E aí, talvez a gente não tenha que daqui a 3 meses, 5 meses, estar chorando as mães da Maré, depois as mães de Acari. Por quê? Isso vai se tornar tão insuportável que só vai ter espaço para acontecer na literatura. Então, o meu objetivo era tentar construir uma lei, porque assim, ao contrário do que eles falavam, né? Eles falavam assim, o professor está trabalhando ideologia, né? Assim, e na verdade isso é um papo sim. furado, né? Isso é a simplificação, que aqui eu estou conversando com você, você está conversando comigo. Você apresenta as suas ideias, eu apresento as minhas. E aí você vai sair com as suas melhores, eu vou sair com as minhas melhores e a gente vai para casa. Né? E o professor, professor de língua portuguesa, eu fico 4 tempos com o aluno. 4 tempos na semana, 6 às vezes. Depois ele vai para o professor de filosofia, ele vai para o professor de educação física, ele vai para a igreja, ele vai para o futebol, ele anda na rua. Se eu ganhei o garoto, é porque eu sou um gênio, né? Porque ele está participando, ele constrói a mente dele na relação dele com o mundo. Eu sou apenas um do mundo. Então, essa ideia de que eu convenci alguém a fazer alguma coisa, vamos devagar, vamos devagar. Tem mais coisas aí do que essa simplificação quer dizer. Mas repetindo, tudo isso porque eu acho que essas histórias precisam ir para dentro da sala de aula, porque talvez assim algumas coisas que acontecem no nosso país não sejam mais toleráveis. Então, não sei se eu te expliquei bem, mas assim, todos os meus Sim. alunos estão criticando pesadamente o novo ensino médio. Eu acho que o novo ensino médio é uma tragédia dessa diminuição de aulas. Eu acho que o que a gente precisava mesmo era de um governo que quisesse aumentar o tempo de aluno na escola. Né? Aí eles falam, não, mas as crianças têm que trabalhar. Não tem emprego para os adultos. Por que eu vou botar as crianças para trabalhar? Como é que é isso? É trabalhar no sinal? É disso que vocês estão falando? Então, aí eu não concordo mesmo. Perfeito, Máximo. Bom, vou também te fazer uma outra pergunta em relação à pandemia. Você falou um pouquinho, e a gente passa por um período ainda de restabelecimento, principalmente no ensino público, que não teve o acesso que por Sim. tudo isso que você está falando, né. Eh, Você pensa, junto com a bancada docente, em algum projeto que possa, de repente, diminuir esse abismo que foi criado, de alguma maneira reinserir, trazer esses alunos, diminuir essa "perda", né, entre aspas, mas que não deixou de ser, desses quase 3 anos, 2 anos e pouquinho, que eles ficaram com essas aulas online, precários, né, a maior parte deles. Olha, eu acho que nós não vamos conseguir pagar esse preço. Eu acho que nós temos um derrame e eu me atrevo a dizer que de propósito, sabe? De propósito, que foi o professor Vladimir Safatli, ele pegou um termo de alguma literatura, de algum filósofo que falava sobre a Alemanha nazista, e quando Hitler percebeu que ele ia perder a guerra, ele disse: então a Alemanha deve morrer. E, por incrível que pareça, alguns alemães foram se matar.
né, e ele chama isso de estado suicidário, é aquele estado que topa morrer. Eu acho que nós pa e ele fala isso também, né, eu tô aqui eu acho não, eu tô, citando o professor Vladimir. Eu acho que a gente topou morrer, né, não eu e você, espero que você também não, que a gente tenha tomado todas as vacinas, que a gente tenha usado a máscara, que a gente tenha ficado escondido o quanto foi possível, mas parte da população topou morrer e topou deixar o outro morrer. E a gente vai e é isso, né. São 700.000 mortos. Nós somos temos, sei lá, eu não vou esquecer os números aqui, tipo, 20% da população, 2% da população mundial e temos 16% dos mortos. Por quê? Por quê, né? Então, eu acho que nós temos um problema seríssimo aqui. Como a gente pode resolver? Primeiro, eu acho, Vanessa, nós temos um problema anterior. Não sei se você tem acompanhado as conversas sobre crianças com ansiedade, sofrimento psíquico. Eu Sim, acho que nós saímos da pandemia para uma pandemia psiquiátrica. E eu não sei como cuidar disso, porque eu sou professor de língua portuguesa, né? Essa é a hora do profissional da saúde. E um dos projetos que a bancada tem, que a gente tem, é levar profissionais da saúde mental para dentro da escola. Isso seria um sonho, que era, sabe, eu não sei como é que é, estou falando aqui bobagem, porque eu não sei a carga horária do psicólogo, não sei quanto tempo ele precisa para fazer, mas que ele pudesse ter um psicólogo, 2, dentro de uma escola, fazendo uma avaliação, atendendo os casos mais pesados. Olha, eu sou professor há 16 anos, não é nem tanto tempo assim. Em 16 anos eu nunca vi um caso como eu vi no último ano, esse ano. Eu tive 3 alunas, 2 alunas e um aluno, se descabelando de chorar. E eu não sabia o que fazer, sabe? Eu me sentia impotente perante aquela fragilidade. E ela chorava e eu falava. Aí os alunos falavam: calma, professor, ela está tendo uma crise de ansiedade. Te juro, eu nunca tinha visto. E dentro da escola, eu nunca tinha visto. E aí ver 3 num ano só, não faz nem sentido. Matematicamente, 16, 15 anos sem ver. E o ano nem terminou. 10 meses de 2022, eu vejo 3 meses. Então, se eu estou vendo assim, você, todo mundo, então a gente deve estar com uma crise alucinada por aí. Então, assim, primeira coisa que eu gostaria de tentar levar para a escola é um pouco de afeto. Não sei como é que eu faço isso, né? É levar um pouco de colo. É dizer, gente, olha só, já perdemos o conteúdo de língua portuguesa. É isso. Vamos agora tentar ver se a gente recupera a nossa paz de espírito, a nossa calma, e vamos ver se aí depois a gente vai ver. Porque tem uma das mais vantagens da ciência é que se a cabeça estiver no lugar, a gente consegue correr atrás do que a gente perdeu. O meu problema é que hoje, Vanessa, os meus alunos do terceiro ano se comportam como se eles estivessem no nono. Eles gritam, eles cantam, eles dançam, eles botam o celular para fazer TikTok na aula, eles estão nos corredores dançando. Eu acho que nós tivemos uma regressão da idade Bom, acabou de sair uma matéria sobre a regressão intelectual da humanidade, sim. mas eu acho que no caso brasileiro, isso deve ter sido muito pior, sabe? Assim, o fato de você ter que pedir para os alunos dizer, gente, tem que bater na porta para entrar, tem que pedir para sair. Isso é óbvio. Pois é, mas tem que começar tudo de novo. É óbvio porque a gente já sabe. Mas se você não foi ensinado isso, não funciona. Então, assim, nesse primeiro momento, Vanessa, o que eu queria mesmo era psicólogos dentro das escolas. E aí, porque a gente constrói uma rede de horas extras, de pré-vestibular, de cursinho para reposição de conteúdo. Mas isso só vai acontecer depois que a gente tiver pacificado a mente das pessoas. E eu não sei como é que a gente vai fazer isso. É, compreendo, realmente é um desafio, né, um grande desafio. Bom, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, então, eu vou te dar esse espaço final, te agradecer, né, em primeiro lugar, e te dar esse espaço final para você fazer suas considerações e falar com o eleitor diretamente, o que que ele pode esperar do seu mandato, caso você venha a ser eleito. Como vai ser, esse seu mandato? Obrigado, Vanessa. Então,
Eu sou professor Máximo Lustosa, nome de urna é professor Máximo, meu número é 5012, eu sou do PSOL, faço parte do movimento chamado Bancada Docente. Nosso objetivo é que a gente coloque o professor de novo num lugar de autoestima. Eu sou apenas um representante de um grupo que gosta de dar aula, que gosta da sua profissão, que não caiu o professor. E se eu entrar, se o nosso grupo entrar, você pode acreditar que você vai ter um grupo trabalhando muito seriamente para que a gente tenha representatividade de cada escola. Nosso objetivo é que onde tiver um problema de uma escola pública, você tenha um telefone para entrar em contato com a gente. Esse é ser compartilhado. Isso é ser coletivo. E se você ligar um dia, se a gente não puder dar no dia seguinte, no outro dia, 48 horas, 52 horas, você vai ter um representante nosso dentro da escola para saber o que está acontecendo. Evidentemente, isso não significa um corporativismo rasteiro. O objetivo é a melhora da educação do nosso aluno, é a melhora da educação do nosso Estado. Porque a gente acredita que se a gente melhorar a educação desse Estado, a gente melhora a educação desse país. E melhorando a educação desse país, a gente não vai ter motivo para ter vergonha do que tem acontecido. É. Então, o que eu posso dizer é que se a gente entrar, você vai ter um grupo trabalhando 24 horas para poder fazer a educação pública do Rio de Janeiro ser motivo de orgulho e tentar dar uma qualidade de vida ao professor público. O meu sonho, e agora eu falo como máximo, é que o professor do ensino público tivesse orgulho de colocar seu filho na escola pública. O meu sonho, e agora eu falo como máximo, é que o servidor público tivesse orgulho de usar o serviço de saúde pública. Talvez, e eu digo apenas talvez, se todos nós dependêssemos da saúde pública, se todos nós dependêssemos da educação pública, a gente teria uma outra saúde, uma outra educação públicas. Esse é o objetivo da nossa campanha. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado ao Diário do Rio. Espero contar com vocês para acompanhar, cobrar. A gente já tem o telefone, então, se a gente entrar, Vanessa, é para cobrar direto. É isso. Perfeito, Máximo, também te agradeço por estar aqui conosco, por estar apresentando as suas propostas, né, a sua candidatura. Como eu te falei no começo, para a gente é muito importante também estar dando essa oportunidade para o eleitor, né, em primeiro lugar, para o eleitor de fato, né. Então te agradeço. A gente tem, várias entrevistas no canal do YouTube do Diário do Rio, então, para o eleitor, temos aí 2 semanas ainda para poder assistir essas entrevistas e fazer um voto mais consciente, né. Então é isso. Maravilha. Obrigada, até a Obrigado. próxima. Tchau, gente.